Escuta essa história de hoje e veja se talvez pareça um pouquinho com a sua. Hoje eu vou mostrar um estudo de caso de uma mentorada com o nome fictício Lívia, que vai trazer justamente sobre carreira, identidade e reencontro com ela mesma. Lívia tem 29 anos, é formada em Direito, trabalha em um escritório há 6 anos, mas se sente completamente deslocada. Ela não odeia o que ela faz, mas sente que vai vivendo meio que no automático. Ultimamente, ela está tendo crises de ansiedade no domingo à noite. Muito comum, né? Ela gosta de escrever, se interessa por comportamento humano e sente que queria fazer algo mais leve, mais útil, mais ela. Mas ela sente culpa por pensar em largar tudo que ela já construiu. Vou resumir a personalidade da Lívia. Ela é uma pessoa extremamente sensível, perfeccionista, carrega uma autoexigência enorme e tem medo de errar nas escolhas. Bateu aí também? Tem dificuldade de nomear o que sente, mas sente muito. Quando se expõe, ela costuma começar sempre com um risinho nervoso ou um eu sei que pode parecer bobo, sabe quando você. Sabe aquelas pessoas que parecem pedir desculpa para poder falar alguma coisa? Pois bem, essa é a Lívia. Mas antes de eu começar a contar a história da Lívia, vou me apresentar. Sou a Fernanda, professora, mestre em educação, terapeuta e mentora de orientação profissional. Eu conduzo mulheres e jovens a reencontrarem clareza e coragem para escolher um caminho profissional que respeite quem elas são naquele momento de vida, unindo a neurociência, a escuta terapêutica e, claro, a educação, para que assim elas possam fazer escolhas com um propósito real. E agora nós vamos para uma pequena parte da nossa primeira sessão com a Lívia. Claro que a Lívia autorizou, a Lívia, que não é Lívia, autorizou esse pequeno trecho. Eu senti em trazer essa história porque coincide tantas vezes com profissões diferentes, com situações diferentes, mas sempre bate muito com a mesma história, com esse medo que ela tem. Mas eu vou trazer e aí vocês vão ver. E começou a sessão assim. Oi, Fernanda, eu tô aqui porque eu sinto que tem algo errado comigo. Tipo, a minha vida tá no piloto automático. Eu tô com um emprego estável, ganhando bem, mas eu acordo todo dia meio no modo tanto faz. Às vezes eu penso que devia agradecer por tudo que tenho, mas sinceramente eu me sinto exausta e desconectada. Não sei bem, não sei nem explicar o que está acontecendo. Eu só sei que eu não quero passar mais 10 anos assim. Só que pensar em mudar de carreira me dá medo e vergonha também, como se estivesse fracassando. Eu gosto de escrever, gosto de ouvir pessoas, mas será que dá para viver disso? Será que não é só uma fase? Eu tô muito confusa. Então, eu recebi a Lívia, né? Cumprimentei, falei para ela que primeiramente era um prazer e uma honra caminhar com ela, nessa caminhada com ela. Falei para ela ficar extremamente à vontade, que ela poderia expor o que ela quisesse, que ela achasse pertinente, válido, interessante ou não, afirmando para ela que aqui é um local extremamente seguro e sigiloso, e quando ela está aqui comigo não existe isso de certo e errado. O que existe é algo que nós vamos encontrar juntas, o que é melhor para ela. Que não tem sentimento melhor ou pior, válido ou inválido. Mas o que ela sente é importante e ponto. E claro, também falei para ela que todas as nossas sessões são gravadas por segurança e também porque depois eu aproveito o áudio para fazer um resumo de todas as sessões. Ela agradeceu e disse: Obrigada, Fernanda, de verdade. Só de ouvir isso já me deu um alívio, sabe? Porque às vezes eu fico me julgando por estar assim, como se eu estivesse sendo ingrata com a vida. Tipo, eu tenho um emprego bom, tenho uma família que me apoia, e mesmo assim eu sinto esse vazio que parece que eu não tô onde eu deveria estar. Mas ao mesmo tempo, eu nem sei onde seria esse lugar certo. Você sente isso de vez em quando? Eu já senti. Eu só sinto que se eu continuar assim, eu vou adoecer. Eu tenho tido crises de ansiedade com mais frequência, principalmente domingo à noite. É como se meu corpo inteiro gritasse que não quer viver essa rotina mais. Mas aí vem o medo. Será que eu não estou sendo impulsiva? Será que eu aguento recomeçar? E se eu largar tudo e me arrepender?
Então eu pedi para que ela contasse um pouco mais sobre essas crises de ansiedade que ela tem, como que acontece essas crises, o que que ela sente exatamente quando acontece, se é só no domingo à noite, qual é o horário geralmente que acontece, qual o horário geralmente que inicia, se é sempre mais ou menos no mesmo horário, e também se são todos os domingos. Sim, geralmente é no domingo, mas às vezes começa até antes, tipo no sábado à noite já bate uma angústia. Aí no domingo, normalmente, lá pelas 6 ou 7 horas, eu começo a sentir um aperto no peito, uma sensação de nó na garganta. Às vezes fico com, às vezes fico com a respiração mais curta e parece que meu corpo quer fugir de alguma coisa. Mas eu nem sei por quê. Mas eu nem sei o quê. Eu fico meio paralisada. Evito pensar na segunda-feira. Mas só de lembrar que vou para o escritório no dia seguinte já me dá um mal-estar. Teve uma vez que eu chorei no banho e não conseguia parar. E é louco, porque durante a semana eu funciono, eu entrego, eu sou responsável. Mas é como se meu corpo falasse todo domingo: não quero mais. Não são todos os domingos, mas é bem frequente. Pelo menos 2 vezes por mês isso acontece. Então, eu tirei um pouco o foco dela disso, disse que entendia e que ela disse que gostava de escrever, de ouvir as pessoas, para ela me contar mais sobre isso. E a fisionomia dela mudou totalmente. Ela começou: ah, sim, isso é algo que sempre me acompanhou, sabe? Desde adolescente eu tenho cadernos cheios de textos, pensamentos, reflexões. Eu escrevia sobre o que eu sentia, mas também sobre as pessoas, tipo, eu observava muito o comportamento dos outros, as conversas, os conflitos. E ouvir as pessoas, nossa, isso é algo que me faz sentir viva. Eu sou aquela amiga que todo mundo procura quando está com problema. Eu gosto de escutar de verdade, prestar atenção nos detalhes, ajudar a pessoa a enxergar as coisas de outro jeito. Às vezes eu até penso: será que isso não é um sinal? Será que eu não devia trabalhar com algo mais humano, mais voltado para a escuta, para acolhimento, para transformação? Mas aí eu penso: quem sou eu para isso, sabe? Tipo, eu não tenho formação em psicologia nem nada. E também fico com medo de parecer meio perdida, de abandonar tudo por um sentimento. Então, eu falei para ela, ela era uma mulher linda, inteligente, e de que ela tinha tantas vivências e experiências lindas de como se expressar. E que no mundo onde todos querem muito hablar, muito falar, saber ouvir é uma dádiva. Para ela não se menosprezar. Disse que ela poderia sim fazer a faculdade de psicologia se quiser, mas que existem vários outros cursos, formações voltadas para essa área terapêutica, que eu tenho certeza que se ela soubesse e abrisse esse leque, ela ia ficar fascinada com tantos cursos que tem para essa área, inclusive de escrita terapêutica. Já ouviu falar? E claro, o principal, esse 880, ela não precisa abandonar tudo. Ela não precisa abandonar tudo, jogar tudo para cima. Ela pode ir experimentando aos poucos. Ela pode ir sentindo se é isso mesmo que ela quer, permanecendo empregada ainda com um serviço estável dela. Ela pode ir experimentando. E se acontece aí com você, você também pode fazer isso. Você também pode ir experimentando e sentindo se é isso mesmo que você quer, aos poucos. Não precisa jogar tudo pro ar da noite pro dia. Mas algo que me chamou muita atenção e que eu chamei a atenção dela é que eu vi que ela repete muito sobre medo. Medo de parecer perdida, medo de se arrepender. O medo de largar tudo a gente pode riscar porque já que a gente já arrumou a solução para isso. Mas eu a questionei. Você tem medo de parecer perdida para quem, Lívia? Ela sorriu meio envergonhada e disse: ai, Fernanda, obrigada por dizer isso. De verdade, eu nunca tinha pensado que saber ouvir podia ser uma dádiva. Sempre achei que era só meu jeitinho quieto, sabe? E ouvir que existem caminhos, possibilidades, nossa, só de saber que não preciso abandonar tudo de uma vez já me aliviou tanto.
Eu me cobro muito de ter que decidir tudo de forma definitiva, como se fosse proibido testar. Sobre o medo de parecer perdida, e ela teve uma grande pausa aí. Eu acho que é mais para minha família. Meus pais são muito orgulhosos da minha trajetória, do quanto eu estudei, passei na OAB, consegui um emprego bom. E se eu disser que eu quero sair, que quero escrever, ouvir pessoas, seguir um caminho mais humano, talvez eles não entendam. Talvez achem que eu estou desperdiçando tudo. Acho que eu tenho medo de decepcionar. E também de fracassar, de todo mundo ver que eu larguei tudo e não deu certo. Então, eu acolhi, falando para ela que isso é muito normal. Sentir isso, principalmente quando é relacionado com a família, com os pais. Eu chamei a atenção para ela para uma coisa. Não sei se vocês perceberam, mas quantas vezes acontece isso com você também? Essa situação não existe. Os pais dela não sabem dessa situação, desse desejo dela, e ela não fez mudança nenhuma. Até então, nem ela fez, nem ela sabia ainda direito disso. Mas dentro da cabeça dela, ela já deu o decreto de que ela já criou toda uma fanfic de que ela vai decepcionar os pais, de que os outros vão achar que ela vai fracassar e os outros vão ver, sem nem saber de verdade qual seria a reação. Tanto dos pais, como ela disse que os pais apoiam, sempre apoiou e apoia muito ela, mas que tudo isso, na verdade, está só aqui na cabecinha dela. É o cérebro dela que está criando toda essa fanfic e ela acredita mais nisso do que na verdade, que nem aconteceu. Que isso, na verdade, nem existe, mas ela já acredita nisso. E por acreditar nisso, ela tem esse medo. E continuei falando para ela: você tem 29 anos e, como eu disse, tem uma trajetória linda, de muito orgulho, mas não pode ser de muito orgulho para os outros. Sua vida, sua trajetória. Você não acha que a primeira pessoa que deve ter orgulho deveria ser você? Será que não é você que deveria olhar para a sua vida e sentir orgulho de tudo que você fez? Seus pais têm a vida deles. Eles já viveram muitas histórias. Eles escreveram a própria história. Lembrei a ela que hoje ela tem que ser autora da sua própria história. Ela respirou fundo e disse assim: uau, você tem razão. Eu nunca tinha pensado assim. Eu fico tanto tempo tentando evitar uma decepção que nem sei se vai acontecer, que acabo me decepcionando comigo mesma primeiro. É como se eu tivesse terceirizado o meu orgulho. Tipo, eu espero que os outros sintam por mim o que eu mesma não me permito sentir. Forte isso, né? E sim, eu tenho orgulho da minha trajetória, mas acho que nunca me dei o direito de dizer isso em voz alta, porque sempre vinha junto o mas e agora? E se mudar for errado? Você falou sobre ser autora da minha história. Isso me tocou muito, porque às vezes eu me sinto figurante da minha própria vida. Eu acordo, trabalho, volto e parece que alguém escreveu esse roteiro por mim. Talvez seja a hora de pegar essa caneta de volta. Que orgulho. Então eu disse, com certeza, garota. Logo você que gosta tanto de escrever. Então fiz uma brincadeira com ela, falando que, né, que logo ela que gosta tanto de escrever vai deixar que outras pessoas escrevam por ela. Logo a história mais importante, que é a história da vida dela. Mas já dei um puxãozinho de orelha num seguinte, para ela começar a mudar algumas formas de falar e de pensar. Eu não sei se ela percebe, mas ela fala tudo muito no negativo. E é muito comum a gente fazer isso. Se ela já percebeu que ela coloca tudo no negativo de e se mudar for errado? E se eu fracassar? E se mudar e der tudo errado? E se, e se, e se? E eu indaguei ela falando, já parou para pensar? E se der certo? Foi quando ela riu, com alívio e com os olhos até meio marejados, e disse: ai, Fernanda, você fala desse jeito que parece que eu estou conversando com uma amiga que me conhece há anos. E você tem razão de novo. Eu só falo no negativo.
como se minha cabeça só soubesse prever tragédia, como se felicidade fosse um risco. Mas agora que você falou assim, como com esse tom leve e se der certo, nossa, só de imaginar isso me deu vontade de tentar, de experimentar, de escrever mais, de conhecer essas formas que você falou. Eu não quero mais ser figurante, sabe? Eu quero escrever esse próximo capítulo com mais verdade, sendo eu mesma, mesmo que seja de lápis por enquanto. Então, aproveitei e fiz toda uma analogia quando ela colocou isso do lápis. Olha como é interessante, ela colocou o lápis. Por que o lápis? Porque o lápis tem a borracha que apaga, que às vezes é mais fácil dessa forma. Então eu falei para ela, e pode ser de lápis, e pode ser lápis. Não tem problema. Qualquer coisa, a borracha estará ali do seu lado. Volta, apaga e continua. E se for de caneta, pula a palavra errada e continua. Injuriou também? Arranca a folha, amassa, joga fora e começa outra. Potencial para isso eu sei que ela tem. Como eu não sou só sua terapeuta, eu disse para ela, eu também sou sua mentora. Eu vou te ajudar a encontrar todos esses outros caminhos. Faremos muitas listas, atividades, tomadas de decisões e ações. E para facilitar, quebraremos essas ações em microações. Por que é importante quebrar as ações maiores em microações ou metas em micrometas? Para a gente conseguir enganar o nosso cérebro. Que assim a gente evita aquela paralisia chatinha, sabe que acontece? De vem o medo e às vezes vem a paralisia com isso, e aí vem a procrastinação, e aí você já sabe aquele ciclo maravilhoso que todo mundo odeia, e assim a gente consegue evitar. E dessa forma, com o método que eu tenho, a gente consegue evitar. Então, eu falei para ela o que ela achava e se ela queria embarcar nessa. Ela estava extremamente contente, sorriu, e com um brilho nos olhos que eu não vi a princípio da nossa sessão, e falou: vamos nessa, Fernanda. De verdade, eu não fazia ideia de que uma conversa poderia me trazer tanta clareza e leveza ao mesmo tempo. Essa ideia da borracha do lado, da folha nova, das microações, parece que agora eu tenho permissão para tentar, para ser gentil comigo mesma nesse processo. Eu quero muito isso. Quero experimentar, quero descobrir onde essa nova versão de mim pode florescer. E saber que eu vou ter alguém como você guiando esse caminho me dá coragem. Então, sim, bora escrever essa história de um jeito mais meu. E isso é um orgulho, né, ver tudo isso. Eu poderia falar mais alguma coisa disso daqui, porque depois tem uma continuação, mas aí já é uma coisa mais particular, e aí eu paro por aqui. Análise de estudo de caso da Lívia. Que quantas Lívias nós conhecemos e nós somos? Eu sei que eu já fui uma Lívia, com medo de fracassar, com medo de tentar. Hoje eu já teria mais medo de não tentar. A Lívia é uma mentorada minha, já está quase finalizando o seu processo, um processo lindo. E é interessante como ela fala de buscar aqui, ela fala de buscar uma nova versão, e ela entendeu que ela não precisava de uma nova versão. Ela conseguiu resgatar a Lívia que estava lá, que sempre esteve lá. Gente, está sempre dentro, acredita. Só que quando a gente faz um processo assim, é que a gente percebe, é que a gente entende. Às vezes, sozinho, é muito difícil conseguir entender isso. Eu sei, eu também não consegui entender isso sozinha. E se eu soubesse que com uma mentoria eu conseguiria fazer isso, nossa, já tinha desenrolado a minha vida há muito tempo, de muitas coisas. Então você não precisa fazer sozinho. Não precisa ser comigo, tem várias outras pessoas. Às vezes você não se identifica comigo, não precisa, mas procure alguém. Você não precisa ficar sofrendo à toa. Principalmente, uma coisa que a Lívia fez muito correto, que eu não fiz, eu cheguei à estafa total de ficar doente. Ela conseguiu fazer isso antes de chegar na doença. Tudo bem que ela chegou a ficar com uma ansiedade cada vez ficando um pouco mais intensa, mas ela ainda conseguiu a tempo, e sempre a tempo. Eu costumo dizer, se você está respirando, ainda está em tempo. Gostaram de relatos assim? Se identificaram com a Lívia? Deixa aqui para mim nos comentários, fala um pouquinho da sua história para mim também, vamos conversar, vamos conversar, vamos discutir sobre isso.
E se você quiser, às vezes, algo mais particular, clica no link ali da bio e vem conversar comigo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.